Em um mundo onde algumas pessoas conseguem despertar habilidades por serem os únicos capazes de enfrentar os monstros, rapidamente ficaram conhecidos como heróis. Em uma batalha contra um monstro, a irmã do nosso protagonista foi atingida por um gás congelante, resultado de uma habilidade sobrenatural de um herói. E no final, o herói não demonstrou nenhum traço de culpa. Nesse mundo, a justiça só pode ser obtida pelos mais fortes. Mas Yang sabia que não foi apenas isso, e com seu poder de roubar a habilidade dos outros, ele vai atrás da verdade. Esta é a parte 5. Se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista acaba fazendo um trato para trabalhar junto com Zhang, onde após Zhang aceitar colaborar, fala que vai cuidar do herói Bing. Yang começa a se afastar, falando que Zhang tomou uma decisão sensata e que espera uma boa cooperação entre eles. Zhang confirma e fala que estará ansioso para o próximo encontro. Após esses eventos, Yang encontra Xiao Shui no hospital. Ela pergunta o que ela está fazendo ali e Yang explica que não conseguiu encontrá-la durante o dia e soube que as pessoas feridas do abrigo foram encaminhadas para o hospital, por isso ele veio. E expressa alívio por ela estar bem. Ela menciona que teve apenas ferimentos leves, mas a sua casa foi destruída, ficando sem lugar para ficar. Yang fala que isso não é um problema e sugere que ela possa ficar em sua casa. No entanto, ela interpreta isso como uma proposta para morarem juntos e acha que isso é rápido demais, mas Yang esclarece que não quis dizer dessa forma. Xiao Shui se irrita e afirma que não quer morar com ele, e também fala que estava pensando sobre o Lord Yojin que a salvou. Ela diz que ele é como um homem misterioso e muito bonito, e expressa o desejo de entrevistá-lo um dia para contar ao mundo sobre suas boas ações. Nesse momento, Yang a pega e a coloca na cama. Xiao Shui menciona que não devem fazer esse tipo de coisa em um hospital. No entanto, Yang abraça carinhosamente e sugere que ela durma bem, prometendo ajudar com a mudança no dia seguinte. Ela confirma, dizendo que vai morar em sua casa a partir de agora. Pouco tempo depois, Yang embarca em um avião para Shenzhou para realizar uma troca comercial com o comerciante. Porém, ele não esperava que Qian estivesse no mesmo voo, mas como ele estava vestido de forma comum, acredita que ela não irá reconhecê-lo. Qian se irrita com sua atitude de encará-la intensamente, perguntando se ele nunca viu garotas bonitas antes. Yang pensa que se ela soubesse que ele é o Lord Yojin que ela admira, ela definitivamente não seria tão arrogante a ponto de gritar com ele. E para sua surpresa, logo em seguida, ele percebe que alguém estava tentando sequestrar o avião. Um bandido ordena que ninguém se mova, instruindo a todos a levantar as mãos e colocá-las atrás da cabeça. E em seguida, vários outros bandidos aparecem. Yang observa que as armas deles têm formas criadas a partir de materiais de monstros e também percebe que os que estão segurando as armas são no mínimo usuários de habilidades de rank B. Ele se questiona que tipo de organização é suficientemente audaciosa para sequestrar um avião em plena luz do dia. E ele também não pode se transformar no Yojin na frente de todas essas pessoas, com isso precisa pensar em algum jeito. Um dos bandidos fala para a comissária abrir a porta da cabine e em seguida Yang escuta um barulho de tiro. Dentro da cabine, o bandido eliminou o piloto e o outro tomou o controle da aeronave. A comissária pergunta para onde eles estavam levando o avião. O bandido responde que é claro que é para a maior construção de Shenzhou, a Torre Zumbai. E será lá que eles vão morrer juntos com o ministro da segunda área, e em seguida ele elimina a comissária também. Pouco tempo depois, um cara que estava ao lado de Yang comenta que esta é a última viagem da sua vida, mas pelo menos foi capaz de ver uma garota linda. Após isso, Yang pergunta a Qian de onde esses sequestradores vieram. Ela responde que eles disseram que querem pilotar até acertar a Torre Branca. E eles provavelmente devem ser de fora da segunda área, e já que não são de lá, devem ser da área 35. Yang pergunta sobre isso. Qian fala que desde a criação da Zuresta, a área 50 Pacífica, a área 35 foi invadida pelas pessoas da segunda área uma vez.
Depois que a Área 50 se estabeleceu, a Área 35 tem solicitado ao Conselho Governamental que faça a segunda área pedir desculpas publicamente pela invasão daquele ano e compensar as perdas e danos causados. Mas os arrogantes ministros do parlamento da segunda área negaram e rejeitaram isso. Yang fala que não se admira o porquê das ações desses caras serem sempre tão extremas e violentas. Mas a era já mudou e usar um ataque assustador como esse não vai resolver problema nenhum. Qian confirma, dizendo que os únicos a se ferirem serão eles e civis inocentes. Em seguida, um dos bandidos pergunta o que eles estavam cochichando. Rapidamente, Qian fala que não disse nada demais e não vai falar mais nada. Porém, o bandido fala que ela é bem ousada e a pega, dizendo que se quer tanto morrer, vai jogá-la do avião agora mesmo. Sem escolhas, rapidamente Yang decide ajudá-la, mas por sorte outra pessoa acerta o bandido e a salva, onde dois heróis chegam. O Cap Estelar de Rank A, juntamente com o Capitão Charuto também de Rank A. Devido a isso, os passageiros ficam bastante felizes. Yang pensa que está tudo bem agora para ele se transformar. Em seguida, dois bandidos vão para cima do Cap Estelar, mas nada adianta, ele usa sua capa para parar os bandidos. Yang percebe que a capa dele é um equipamento da alma que tem uma forte consciência de si mesmo, com isso a capacidade de combate dessa coisa não pode ser subestimada. Em seguida, os bandidos ficam bastante irritados. Cap Estelar fala que só restou eles e ainda assim não querem largar as armas e se renderem. Um dos bandidos comenta que as pessoas da segunda área são traiçoeiras e enganosas e questiona se eles acham que isso é o fim. Logo em seguida, os bandidos decidem usar uma habilidade para se autodestruírem. Rapidamente, os heróis percebem que isso é muito ruim, e após isso, uma explosão acontece e o avião começa a cair. Capitão Charuto fala para todos colocarem a máscara de oxigênio e pergunta a Cap Estelar se ele sabe alguma maneira de resolver isso. E questiona se ele não pode usar a sua capa para levantar o avião ou algo do tipo. Cap Estelar fala que ele não é um Rank S para fazer esse tipo de coisa e também diz que neste avião tem civis comuns e só consegue carregar alguns deles com sua capa. Rapidamente, os passageiros começam a pedir para levá-los, oferecendo bastante dinheiro. O capitão fala para Qian voltar para seu assento e apertar o cinto de segurança por enquanto. Qian responde que está tudo bem. Em seguida, Cap Estelar fala que tem uma ideia e diz para irem para o lado de fora. O capitão pergunta o que ele vai fazer, dizendo que não podem abandonar esses passageiros. Cap Estelar diz para confiar nele e saírem logo, ou vai ser tarde demais. Após saírem, Yang pensa que pode criar um clone do lado de fora desse avião, e mesmo que seja apenas 10% da força do seu corpo principal, deve ser o suficiente para salvar esse avião. Com isso, ele ativa sua habilidade Clone das Sombras. Do lado de fora, Cap Estelar pede ao capitão para usar sua habilidade para criar um paraquedas gigante, para fazer com que o avião caia devagar. O capitão fala que isso é uma ótima ideia, então ele ativa sua habilidade em fumaça, criando paraquedas de fumaça. Após isso, ele diz que usou toda a sua força para isso, e agora não pode fazer muito mais. Cap Estelar agradece pelo seu trabalho duro e diz que ser uma boa pessoa é complicado. O capitão diz que como usuário de habilidades, isso é o que ele deveria fazer. O clone de Yang estava um pouco mais ao lado e percebe que o avião estava sendo segurado por algo e também vê os dois heróis que vieram para ajudar. Mas logo em seguida, o capitão acaba sendo traído pelo Cap Estelar e Yang se pergunta o que estava acontecendo. Cap Estelar fala que acredita que é bem melhor que ele, mas toda vez que vão juntos fazer alguma missão, o capitão sempre rouba os holofotes dele, o fazendo menos popular, e com isso não consegue receber suporte e patrocínios. E já que ele gosta tanto de ser uma boa pessoa, então era para morrer junto com esses civis. E vai dizer à mídia que o Capitão Charuto morreu durante um acidente de avião, enquanto tentava salvar os civis, um homem de justiça e muito corajoso, e assim vai embora. Rapidamente, Yang vai até o capitão e fala para ele aguentar mais um pouco, onde sua habilidade de cura pode salvá-lo.
O capitão fala que isso é inútil, onde ele usa uma arma espiritual para feri-lo, assim não tem como curar isso. Yang fica bastante surpreso. O capitão fala que foi bastante descuidado, onde nunca pensou que ele faria esse tipo de coisa. Dentro do avião, Capistelar retorna, e assim os passageiros ficam aliviados, acreditando que ele retornou para salvá-los, mas perguntam onde está o outro herói. Capistelar responde que o Capitão Charuto usou toda a sua força para parar a queda do avião, mas não conseguiu parar completamente. Com isso, se desculpa e fala que só consegue levar algumas pessoas com ele. Assim, ele usa sua capa para pegar algumas garotas e sai do avião. Após isso, os outros passageiros começam a comentar que estão condenados. Do lado de fora, Yang fala ao Capitão Charuto que vai ajudar a conseguir sua vingança e em seguida rouba a habilidade dele, sendo de rank A, onde ela absorve a fumaça do charuto e materializa em qualquer coisa que o portador desejar e em qualquer lugar em que o assoprar. Em seguida, os passageiros veem Yang do lado de fora e perguntam se ele veio para salvá-los, e assim Yang usa sua habilidade de controle metálico, conseguindo parar a queda do avião. Devido a isso, Capistelar fica bastante surpreso e em seguida Yang chega com o corpo do capitão e fala para o Capistelar ver o seu parceiro. Após isso, Kian aparece e estava surpresa ao se encontrar com Lord Yojin novamente e questiona se foi ele quem salvou o avião. Yang responde que apenas deu uma pequena ajuda, o verdadeiro salvador deles não é ele, e sim o Capitão Charuto. Kian pergunta se ele realmente morreu de exaustão por ter usado muito a sua habilidade, mas questiona o porquê tem um buraco enorme no peito dele. Quando os outros percebem isso também, ficam surpresos, dizendo que não parece que ele morreu de exaustão, e sim alguém o apunhalou. Em seguida, Yang pede para o Capistelar dizer o que aconteceu. Rapidamente, o Capistelar fala para não perguntar a ele, onde não faz ideia de como isso aconteceu com ele. Assim, Yang fala que então vai dizer a todo mundo o que realmente viu, contando que o Capistelar levou o Capitão Charuto até a parte de fora do avião e usando a ideia de salvar o avião como desculpa para fazer com que ele gastasse toda a sua energia, ele o atacou pelas costas enquanto ele estava totalmente exausto. E como evidência, basta olhar a capa dele, o sangue que está nela é o mesmo sangue do capitão. Assim, tudo o que precisam fazer é deixar que um médico a examine e tudo será provado. Ao verem o sangue, as pessoas questionam como alguém poderia fazer esse tipo de coisa, e se a verdade não for como o Lord Yojin descreveu, então o buraco no peito do capitão não pode ser explicado. Rapidamente, um repórter aparece e pergunta se isso é verdade e se ele poderia deixar o médico examinar sua capa. Após isso, Capistelar, bastante irritado, fala que foi muito descuidado, onde nunca imaginou que seu plano perfeito seria destruído por um lixo como aquele que apareceu do nada. Ele realmente não entende a aparência, imagem, fortuna qual parte sua perde para o capitão, e questiona o porquê aquele cara é mais popular. Yang comenta que aqueles sequestradores da Área 35 ficaram surpresos quando viram o Capistelar, até mostraram uma expressão de traição. Com isso, acredita que ele fez um acordo secreto com eles e pediu para eles sequestrarem esse avião. Capistelar começa a rir e fala que ele até descobriu isso e diz que está correto, onde ele é também um refugiado da Área 35. Porém, ele sacrificou tantos amigos e mesmo assim isso falhou. Em seguida, usa a habilidade Tempestade de Areia e fala para todos os lixos da Área 2 serem exterminados. Após isso, Capistelar comenta que quando era mais jovem, ele tinha uma capa favorita, que foi um presente da sua mãe antes dela falecer. Ela o disse que os super-heróis que protegem o mundo sempre usam uma capa como essa. Ele nasceu na Área 35. Aquele lugar está repleto de cinzas. Uma flor naquele lugar é tratado como objeto sagrado e até oram para ela. Aquele lugar é um mundo sem luz. E mesmo que eles dependessem dos restos de outras pessoas para viver, ele era muito feliz e achava que todo mundo era daquele jeito. Até que finalmente entrou na Área 2, e foi lá que ele descobriu que a água pode ser doce, as flores podem florescer e que existia uma área inteira de flores.
O céu podia ser azul e até as nuvens podem ser brancas, mas as pessoas da segunda área eram assustadoras. Depois que descobriram que ele era da área 35, eles começaram a o desprezar, o ridicularizando e até o espancando. Com isso, ele chegou a pensar que tinha feito algo de errado para estar sofrendo todas aquelas coisas. Mas quando começou a buscar a verdade, descobriu que o errado não era ele, mas sim esses invasores que ocuparam todos os recursos. Eles maltratam os fracos e agem tentando dominar os outros. Quando ele finalmente entendeu isso, o seu equipamento espiritual despertou. Assim, criou uma identidade falsa de cidadão da segunda área. E secretamente enviou informações para a Área 35, os atraindo para causar acidentes, então agia como um herói para salvar as pessoas. E desse jeito, ele lentamente mudou de um cidadão comum para um herói de ranking admirado. Esses porcos estúpidos da segunda área o consagraram pelos seus atos, e assim começou a gostar da admiração deles. Até que o Capitão Charuto apareceu, e então os holofotes não eram mais seus. Ele não conseguia suportar isso, onde, mesmo usando tantos esforços para eliminar as pessoas, o Capitão sempre se esforçava para salvá-las. E fala que isso é bem engraçado, onde esses lixos da segunda área é quem deveriam estar mortos. O Capitão Charuto mereceu isso. E não tá nem aí para essas regras de habilidades, todos eles devem morrer. Kian apenas fala que ele é um maluco, é isso que ele se tornou, e qual é a diferença entre ele e os invasores que disse. Assim, fala para Yang que esse cara está fora de si, onde ele planeja eliminar todos que estão neste lugar. Yang pensa que o equipamento espiritual dele é afetado pela emoção do portador, e depois de eliminar tantas pessoas, essa coisa evoluiu sozinha e se tornou um equipamento espiritual de Rank S. Kian comenta que quer esse equipamento de Rank S, mas não tem nada na sua bolsa que possa lidar com um equipamento desse nível. E questiona o que devem fazer agora e pergunta se Yang pode cuidar dele. Kian, ao olhar para Yang, comenta que sua mão está tremendo e se até ele está com medo, se questiona o que deve fazer. Yang pergunta a ela se aos seus olhos ele é covarde e estava assustado, onde na verdade ele estava empolgado. Assim, fala para o Capistelar que depois de falar tanto, ele provavelmente eliminou diversos cidadãos comuns da segunda área para acalmar sua raiva. Ele confirma, dizendo que até eliminou alguns fãs que vieram lhe conhecer. Onde as pessoas aleatórias que ele salvou e seu professor da universidade, ele salvou todos eles, então as suas vidas deveriam ser controladas por ele. Yang fala que um herói de rank A com milhares de fãs é só um maluco pervertido que gosta de eliminar os fracos, viciado em agir como aquele que causa a destruição e a salvação. E quando a vítima se torna aquela que machuca, todas as suas razões não podem ser perdoadas e não merecem piedade. Capistelar começa a rir, dizendo que ele disse a mesma coisa que o capitão, onde isso é incrível e como recompensa ele vai lhe dar 100 segundos para fugir. E depois desses 100 segundos ele vai morrer. Logo em seguida, Yang ativa sua habilidade de controle metálico, criando várias armas. Capistelar fala que não tem tanta paciência assim, mas ao olhar para sua frente, Yang não estava mais lá e pergunta se ele fugiu. Porém, ao olhar para cima, ele vê Yang, que o chama de idiota, e em seguida, Yang desativa a tempestade de areia. Capistelar pergunta o que aconteceu e por que sua habilidade parou, e também pergunta onde estava sua capa. Yang fala que essa é a sua primeira vez usando uma habilidade de Rank S para enfrentar uma arma espiritual de Rank S, onde não pensava que o poder dessa arma fosse tão difícil de controlar. E após isso, fala para Kian pensar rápido em alguma maneira de salvar as pessoas que estavam caindo. E rapidamente ela tira algumas coisas de sua bolsa e triste fala que esses ovos de bestas valem 30 mil. E é caro demais para usar apenas para salvar essas pessoas. Bastante irritado, o Capistelar fala que eles não podem ficar vivos e todos precisam ser eliminados. E também fala para Yang devolver sua capa, atirando balas teleguiadas nele, mas nada adianta, Yang usa sua habilidade para cortá-las.
Porém, devido a isso, Capa Estelar recupera sua capa e fala que é tudo culpa sua por ser descuidado. E em seguida, rapidamente vai para cima de Yang, onde ele acaba sendo ferido. Devido a isso, ele ativa sua habilidade de cura e fala como esperado, onde era como o Capitão Charuto disse. O dano dessa porcaria de arma espiritual não pode ser curada usando uma habilidade de cura. Capa Estelar fala que sua arma afeta diretamente o poder espiritual e mental de uma pessoa, então não tem como curar. Com isso, Yang comenta que é uma ótima arma espiritual e não seria um desperdício se tornasse sua. Em seguida, a capa começa a agir estranho e pega algumas pílulas. E Yang fala que todos os heróis caídos estão relacionados a essa pílula azul. Onde uma arma espiritual de Rank S, juntamente com essa pílula, ele não vai conseguir derrotar esse cara facilmente. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!